cargos que o povo não escolhia. Presidente, pelo voto direto, governador de estado e prefeitos de capitais. Todos os outros cargos, vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, foram eleitos pelo povo durante todos os 21 anos. Portanto, não há ditadura. O que deu esse ar de ditadura foi a censura prévia aos grandes meios de comunicação, que foi instituída a censura em 68 pelo AI-5. O AI-5 durou 10 anos, de 68 a 78. Então essa censura prévia nos meios de comunicação deu esse ar de ditadura. Provavelmente teria sido o erro dos militares. E eles estão pagando por alguma coisa que não aconteceu. Essa ditadura é uma falácia, essa palavra ditadura é uma falácia. E pois não, os grupos armados, eu estava voltando lá, a gente falou muito rápido sobre isso. Nós tivemos durante esses 8 anos, 66 a 74, 29 grupos terroristas financiados e treinados por Cuba para tentar derrubar o governo numa ação totalmente estapafúrdia, matando inocentes, fazendo terrorismo barato, sequestrando embaixadores, fuzilando pessoas, fazendo justiçamento próprio entre amigos das próprias organizações terroristas. E esses terroristas, então, os que sobraram, são hoje indenizados, estão flamejantes, com grandes cargos no governo e nos meios de comunicação, nas universidades federais, inclusive. Então você veja que a população está sendo educada pela cabeça e pela versão desses derrotados. É a única oportunidade que eu conheço na história dos derrotados contarem a história. Geralmente você vê na Segunda Guerra Mundial, quem conta a história são os vencedores. No Brasil, há uma inversão. Os derrotados estão contando a história. E a história é mentirosa deles. Qualquer pessoa que tenha o desprazer de conhecer um sujeito desse, que hoje se diz perseguido, vai pensar que durante 21 anos houve uma perseguição generalizada e tudo mais. Coisa nenhuma. Quem cuidou da sua própria vida, quem foi trabalhar, quem foi estudar, não teve problema nenhum. Pelo contrário, foi protegido pelas ações do governo. Esses terroristas, como eu disse, mataram 120 pessoas, feriram gravemente 344 ou 345, e os que sobraram estão hoje flamejantes, bem indenizados, gordamente indenizados. Ora, eu vi, professor Wander, ali na televisão, uma senhora falou que o filho dela sumiu. Ora, o que deve ter acontecido e aconteceu durante esses 8 anos de combate? O teu filho foi estudar na USP, ou aqui na Federal de Santa Catarina, foi aliciado por professores comunistas, entrou na organização e desapareceu da sua casa. Ele fez um documento falso, mudou de nome e participou dessas ações de terror. E morreu em combate. Ora, ele foi enterrado como indigente ou com o nome falso dele. E você que é o pai e a mãe, nunca mais viram um filho. É isso que aconteceu. Isso aconteceu demais. Então como é que você vai solucionar uma coisa dessa? Não tem como. É terrível, é uma coisa dolorosa e terrível. Mas veja só, foram pessoas que pegaram em armas, terroristas, a soldo de Cuba, que queriam transformar o Brasil numa ditadura comunista. Professor, nosso tempo ele está se esgotando, mas eu gostaria de ouvir ainda a sua opinião sobre a pesquisa que o jornal Folha de São Paulo está apresentando hoje. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, é uma pesquisa inédita e a maior parte da população, ou a maior parte dos entrevistados, quer anular a lei da anistia. Sobre a lei da anistia, mostra que a maior parte da população, 46%, é a favor da anulação da norma tal qual ela é aplicada hoje. Os que são contra somam 37%. Como é que o senhor avalia esse resultado dessa pesquisa? É muito simples. A lei de anistia aprovada pelo Congresso em 79, ela não existe. Porque ela só anistiou os ditos perseguidos. 46%, só para que a população possa entender, a pesquisa diz o seguinte: 46% dos entrevistados defendem castigo aos torturadores e 41% são contra. Indiferentes e pessoas que não souberam opinar, 13%. Em 2010, quando o Datafolha fez essa pergunta pela primeira vez, o resultado foi inverso. 45% eram contra e 40% a favor. Pois é, então você vê que a opinião pública foi moldada pelos grandes meios de comunicação. E as pessoas dão palpite sobre assuntos que não dominam. É esse que é o problema desse negócio de pesquisa. As pessoas dão o seu palpite, que é palpite, não é uma opinião baseada em fatos científicos, né, em ciência, em conhecimento de causa.
E aí essas pesquisas, você vê esses dias, essa semana, teve a pesquisa da mulher que se veste de forma atraente, merece ser estuprada. Isso é um absurdo, não se faz uma pergunta dessa. A pergunta deve ser se ela provoca, não como merece, quem é que merece. Então essas pesquisas só estão mostrando isso. Os governos militares foram extremamente difamados, tudo que eles fizeram de bom, toda a riqueza que eles trouxeram ao Brasil foi esquecida, e por causa dessa ação armada de terroristas a soldo de Cuba, a imagem deles foi queimada e a população então quer que eles sejam punidos. Agora, a lei de anistia, a anistia aprovada pelo Congresso Nacional em 79, ela perdoa crimes políticos de ambos os lados. Só que agora só foram perdoados os que pegaram em armas. Os militares que fizeram a sua obrigação de combatê-los são perseguidos. Isso é um absurdo. Uma lei dessa tem que ser rasgada. Professor, para a gente fechar a sua participação hoje aqui no Jornal da Nereu, como é que seria o Brasil se os militares ainda estivessem no poder hoje? Bom, os militares tomaram o poder em 64 com a intenção de rapidamente devolvê-lo aos civis. Só não devolveram devido a essa ação armada, que durou 8 anos, essa guerra, essa guerrilha, né, comandada por Cuba. Eles não queriam ficar tantos anos no poder e teriam entregue o país antes. Bom, vamos dizer que eles estivessem até hoje no poder. Com certeza o Brasil seria mais rico e muito mais seguro. E é o que a gente viu na época que eles estavam no poder. Não poderia ser diferente. Todos os 5 generais morreram com suas aposentadorias magras. Não havia corrupção nenhuma por parte de militares. Até hoje a oposição não apontou um dedo de um soldado raso ao maior general. Não é? Nós tínhamos realmente governos de pessoas extremamente honradas. O mais honrado, o mais inatacável de todos, com certeza foi o Médici, que é o mais difamado dos 5. O Médici recebeu, como salário de presidente, $724. E só isso que ele tirou da presidência da República. Esse dito operário, não é? Esse molusco, que ficou no poder durante 8 anos, chegou em Brasília com 2 malas de mão e saiu com 11 caminhões. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa e seus asseclas saquearam o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. Todas as obras de arte, os móveis, cristais, louça, talheres, eles levaram tudo embora para São Paulo. Isso é um crime, né? Que eu estou procurando, cadê o juiz, cadê o promotor que vai levantar? Está todo mundo, né, adorando esse homem, está todo mundo quieto, ele é o chefe do mensalão e ninguém aponta o dedo para ele. É o governo mais corrupto da história da humanidade. Eu conheço um pouco da história da humanidade, eu conheço bem pouquinho, mas você não vê um governo tão corrupto, tão corrompido e que fez tanto mal para o país, porque agora o crime ficou institucionalizado. Não é? Qualquer bandido aí, quando é pego pela polícia, ri da cara da polícia. Não é? Isso foi culpa realmente a partir do governo desse molusco. Você vê governos terríveis que tiveram na história, o Stalin, por exemplo, acusado de matar 60 milhões de pessoas, ele fortaleceu o país dele e morreu pobre. Essa turma acabou com o nosso país e estão milionários. É uma coisa realmente terrível. Eu creio que o futuro do nosso país vai ser muito ruim mesmo, se essa turma não for desalojada do poder imediatamente. Ok. Professor, olha, o nosso tempo ele se esgotou. Eu quero agradecer a sua participação hoje aqui no Jornal da Nereu. Professor, que veio de Pomerode, né? Ele é de São Paulo, natural de São Paulo, mas está aqui na nossa região desde meados de 70. Um pouco mais tarde, 85 foi definitivo. Meados de 70 quando o senhor veio a Blumenau. Eu comecei a vir para visitar, realmente. Isso. E aí, definitivamente, a partir dos anos 80. Perfeito. Professor Vander Pugliese falou conosco hoje aqui sobre o golpe de 64, ou a tomada de poder pelos militares em 64.